Paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, mais um estudo bíblico, mais uma leitura da palavra do Senhor, mais um estudo direto do Manual da Vida, Da onde está a palavra do Senhor para nós, onde está a verdade, onde está o começo, onde está o meio e onde está o fim da nação, O fim do mundo, ali onde fala tudo, o que foi feito, o que aconteceu durante o tempo passado, o que aconteceu no tempo do Senhor Jesus, e também fala na Bíblia sobre o que está acontecendo agora, Então por isso colocamos a Bíblia Sagrada como o nosso manual de vida, O manual que nos ensina a viver de forma correta diante das coisas que acontecem e diante do nosso querido Senhor, Hoje nós iremos estudar, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, E a nossa lição hoje será a lição 4, Elias e os profetas de Aserá e Baal, Como vimos na lição passada, Elias, que era um profeta que confrontava, o rei Acabe e Jezabel. Hoje iremos ver por que Jezabel quis tanto matar Elias, Por que ela confrontou e quis matar Elias e por que Elias fugiu para o deserto, A distância de um dia de caminhada, Por que ela quis matar Elias, O que Elias fez ali, Como que ele confrontou os profetas de Aserá e Baal no Monte Carmelo, Como que ele confrontou o povo, porque o povo estava fora da adoração ao Senhor, Porque o povo não lembrava mais do Deus verdadeiro, O Deus único, o Deus que fez tudo, O Deus que nos dá vida e nos guia. O povo havia esquecido, O povo estava ali perdido entre a adoração a dois deuses e esquecia que o Senhor não tolera isso, não tolera idolatria, a outros deuses. E para o nosso início de aula, meus irmãos, vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso, A oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a fazer ao Pai, que era uma oração para a gente pegar de exemplo, como que iríamos fazer uma oração ao Senhor, Porque a oração ao Senhor é aquilo que a gente conversa com Deus, A gente tem que ter a noção, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele está conosco 24 horas por dia. Ele está ao nosso lado, vendo tudo, o que fazemos de certo e o que fazemos de errado. E quando nós precisamos, podemos conversar com Ele como conversamos com um amigo nosso, Podemos dialogar com o Senhor, pedir para Ele ajuda, porque Ele sempre vai estar conosco. Muitas vezes pensamos que estamos sozinhos diante das adversidades, diante das coisas que acontecem, mas irmãos, não estamos sozinhos. O Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco. Basta abrirmos a mão que Ele pegará nas nossas mãos, irmãos, Ele pega nas nossas mãos se nós abrirmos a mão para Ele. Senhor, pega na minha mão e me guia. Ele vai guiar, irmão. O Senhor, Ele entra no nosso coração quando nós abrimos a porta. Senhor, entra em mim, no meu coração, Senhor. Habita em mim, Me dê a direção a ser seguida. E Ele dá, Mas tem que partir de nós, meus irmãos. O Senhor, Ele não entra forçado no nosso coração se nós não abrirmos a porta para Ele, Tem que partir de nós, A vontade tem que ser verdadeira. Ele age na nossa vida quando somos verdadeiros, Quando abrimos verdadeiramente o nosso coração. Então vamos, meus irmãos, a nossa oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos começar então, meus irmãos, o nosso ensino bíblico. Falar
com as palavras do Senhor, vamos ler a palavra do Senhor, interpretar a palavra do Senhor e ver o que ela tem para nos dizer, né? Vamos ver o que a palavra do Senhor tem para nos dizer no dia de hoje, né? Como que ela vai habitar no nosso coração. A palavra do Senhor, ela é alimento, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que o Senhor falar, né? Tudo que vem do Senhor, tudo que vem da boca do Senhor, isso também é alimento, porque isso é alimento para a nossa alma, né? O nosso corpo, ele enfraquece, mas o nosso espírito, né? A nossa vida espiritual enfraquece também, e nós devemos alimentá-la com a palavra do Senhor, para estarmos fortes espiritualmente, né? Para quando vir a batalha, a gente poder vencer, né? Somos guerreiros do Senhor, somos do exército dele e devemos estar aqui fortes. Nós não podemos enfraquecer. Então, irmão, se alimente da palavra do Senhor, fique forte na presença do Senhor, para que você possa enfrentar todas as batalhas que virem na sua vida, né? Porque aquele que resistir até o fim, né? Aquele receberá o seu galardão, meu irmão. A nossa leitura bíblica hoje, ela vai estar em 1 Reis 18, versículo 38 e 39. E a leitura bíblica de hoje se dá desta forma, meus irmãos. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nosso texto de estudo, meus irmãos, vai estar ali no versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Qual que é a verdade prática disso, meus irmãos? O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus, digno de adoração. O que estava acontecendo naquela época, né? Jezabel tinha introduzido os deuses da nação dela, né? Ela introduziu Baal, Aserá ali no meio, né? E o povo começou a ficar confuso, porque ela obrigou os profetas, né, a passarem aquela religião de Baal e Aserá ao povo, né? Quem dos profetas não fizesse isso seria morto. Então multiplicou-se os profetas de Baal. A palavra de Baal, né, segundo a mentalidade de Jezabel, foi passada ao povo, e o povo acabou ficando confuso, né? Porque começou só a falar de Baal, 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 Aserá, Aserá, Aserá. E a palavra do Senhor foi pouco divulgada, porque ela proibiu, né? Então, aquilo que fica entrando na mente, a pessoa acaba aceitando como uma verdade, né? Não tem um velho dito, né, que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade? Então foi isso que aconteceu, né? A mentira de Baal ser um deus, porque era um falso deus, né? A mentira de Aserá ser um deus, porque é uma falsa deusa, né? Acabou sendo falada tantas vezes aos ouvidos e aos olhos do povo, que o povo começou a aceitar como uma verdade. E a verdade, que era Deus, começou a ser esquecida, né? Mas Elias chegou e confrontou o povo, né? Confrontou o povo ali, e quando o povo viu o poder de Deus se manifestando, o fogo de Deus caindo do céu, queimando o holocausto e secando a água, né? Que ficou em volta ali, porque eles molharam a oferta e a lenha com 4 cântaros d'água, né? 4 barris de água. E ainda caiu a água ali, que chegou a ficar tudo em volta ali, tudo encharcado, e mesmo assim o fogo do Senhor queimou. Eles viram, só o Senhor é Deus, né? Só o Senhor é Deus, porque o Senhor teve poder. O povo, os profetas de Baal e de Aserá ficaram lá o dia inteiro, né? Ficaram a manhã inteira lá, ai, Baal, Baal, né? Eles se afligiam com chicotes, né? Batendo assim, para fazer com uma adoração ao deus Baal, né? Se afligiam, ficavam pedindo,
e Baal não fez nada. Por quê? Porque era uma mentira. Mas o Deus verdadeiro só foi Elias pedir. Deus, manda fogo e mostra ao teu povo o teu poder, e caiu o fogo do céu, né? Fé, meus irmãos. Porque Elias, ele vivia no caminho do Senhor e tinha fé no Senhor, né? A fé, uma única palavra professada, pediu com fé ao Senhor, né? Jesus não falou, tudo que me pedires, né? Tudo que me pedires com fé, né? Eu farei. Então, a gente tem que pedir a Deus com fé. Muitas vezes nas nossas orações nós pedimos, meu Senhor, preciso tanto disso, preciso tanto daquilo. Mas você tem fé no pedido que você está fazendo, meus irmãos? Peça com fé ao Senhor. Pedir com fé é pedir na certeza que já está sendo realizado. Pedir na certeza que já vai ser realizado. Isso é ter fé no Senhor. Que tudo que pedires com fé, né? Se for da vontade de Deus, será feito, meus irmãos. Antes de convocar os profetas de Baal, né, para o grande desafio, Elias indagou o povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Essa palavra bíblica está em 1 Reis 18, 21, né? Então Elias indagou o povo, né? Porque o povo estava dividido ali, não sabia o que acreditava. Ouviram tantas mentiras, né? Que nem eu acabei de falar. Uma mentira falada 1000 vezes se torna verdade, né? Então ouviu tantas mentiras que eles acreditavam que Baal podia fazer alguma coisa, né? Tanto que os profetas de Baal faziam tudo que é coisa, porque na mentalidade do povo daquela época, Baal era o Deus que controlava tudo que acontecia, assim, de chuva, né? Tudo que acontecia na natureza ele podia controlar. Chuva, seca, sol, né? Tempestade, vento, era ele que podia controlar, né? Mas quando o profeta Elias tinha falado lá para Acabe, né? Profetizou que durante 3 anos não haveria chuva. Não houve. Por quê? Porque Deus é o Deus verdadeiro. Tudo pertence a Ele, né? Tudo pertence a Ele. Natureza, força da natureza, força biológica, né? Força espiritual, tudo pertence a Deus, né? Então eles acreditavam que as forças da natureza pertenciam a Baal, né? Por que pediram então há 3 anos para Baal, né? Chuva, e ele não fez nada? Porque ele não podia, ele não é um Deus verdadeiro, né? Mas quando Elias pediu ao Senhor chuva, né? Surgiu aquela nuvenzinha pequena lá no horizonte, do tamanho da mão do homem. Mas este é o sinal, né, que a chuva irá descer, né? Não tem até um hino bíblico falando desta palavra também, né? Surgiu lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? E ali se cresceu e os céus se enegreceram e a chuva caíram, né? Porque o pedido a um Deus verdadeiro, né? Ao único Deus verdadeiro, o Senhor que tudo pode, né? Então, segundo essa palavra bíblica aqui, né? Pensar para decidir ou escolher algo é como pôr as coisas numa balança, para se avaliar o peso de cada uma. Ora a balança pende para um lado, ora pende para o outro, né? Cochear significa mancar como um coxo, capengar, caudicar, pender de um lado para o outro. Quem cocheia dá um passo e se inclina para a direita e no próximo passo se inclina para a esquerda, né? Vai para um lado e para o outro. Não está em linha reta, firme, né? É por isso que cochear entre dois pensamentos tem o sentido figurado de hesitar, vacilar. Isso era o que Elias quis dizer sobre a situação espiritual do povo de Israel, né? E tem tantos irmãos hoje em dia, infelizmente, que estão cocheando na palavra do Senhor, né? Está precisando, procura o Senhor, né? As coisas ficam boas, né? Em vez de comemorar dentro da casa do Senhor, vai sair para festa, para balada, para comemorar, né? Irmãos, o povo de Deus é um povo diferente, né? Eis a palavra que o povo de Deus tem que ser um povo diferente, né? Então, as tristezas têm que ser perante ao Senhor, as alegrias têm que ser perante ao Senhor, porque Ele é nosso único Pai, né?
Não desvia o coração pensando entre uma coisa e outra, né? A gente não pode viver no mundo e viver na igreja. Não podemos cochear entre duas coisas, né? Se somos do Senhor, sabemos da verdade, sabemos o que vai acontecer, né? Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira e é soberana. Ela já nos falou o que vai acontecer no fim dos tempos. Ela já falou o que vai acontecer com o mundo. Ela já falou o que vai acontecer com o povo que ficar, né? Então, irmãos, não podemos cochear. Não podemos estar por um lado para o outro, mas andar em linha reta pelo caminho estreito, né? Andar para o Senhor, para não passarmos pelas tribulações que o mundo verá, meus irmãos. Se estamos na palavra do Senhor, façamos de tudo para seguir firmes na palavra do Senhor, porque sabemos como que serão as coisas no futuro. Não vamos cochear entre dois senhores, não tem como servir a dois senhores, não tem como servir ao mundo e servir a Deus, porque só um é verdadeiro e só um dá libertação, só um dá a salvação. Então sigam pelo caminho reto, pelo caminho estreito, o caminho do Senhor, para não sofrer as consequências, não verem o peso da balança pesar para você como ter feito coisas erradas aos olhos do Senhor, para isso não pesar lá no seu julgamento no final, né? Mas vamos viver uma vida plena na palavra do Senhor, conforme a vontade dele, para a gente não ter que se arrepender depois, porque quando chegar o julgamento ele vai ser unitário por pessoa, cada um vai ser julgado pelos seus próprios atos. Não vai ser por comunidade. A minha igreja, ela é abençoada do Senhor. A igreja é abençoada do Senhor. Mas como que é os atos do irmão, né? Porque o irmão vai ser julgado sozinho, unitário. Você participou das coisas da igreja corretamente, né? Participou da fé no Senhor Jesus corretamente, fez conforme o Senhor Jesus pediu para ser feito, obedeceu o Senhor Jesus, né? Viveu uma vida sem adultério, uma vida sem blasfêmia, uma vida sem mentiras, né? Obedeceu certinho os pais, tudo isso vai pesar na balança, meus irmãos, tudo isso pesa na balança, né? Então devemos ser um povo diferente, o povo do Senhor, ele é diferente, né? Então vamos alimentar a nossa esperança, alimentar a nossa vida espiritual no Senhor, para que isso não pese lá no fim, né? Para que nós tenhamos direito à salvação, tenhamos direito à coroa de justiça, né, meus irmãos? Ir para a palavra do Senhor e viver naquela cidade de ouro, a nova Jerusalém, que o Senhor foi ao céu preparar para nós, né? Porque diz ele que se assim não fosse, ele não diria, né? Então ele foi preparar uma cidade de ouro para nós. Então vamos viver em justiça e adoração ao Senhor único, né? Adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio e deu a vida para nos salvar aqui na terra. Aqui vemos que o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia, né? Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição que vamos ver hoje, meus irmãos, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que ele fez, né, expôs sua humanidade ao cair em desânimo, né? Então nós vamos conhecer quem foi Elias, né? Quando Jesus estava lá no Monte, né, das Oliveiras, ele apareceu ali, ó, na transfiguração, estava ele e Moisés para falar com o Senhor Jesus, né? Então ele estava ali, então olha a importância dele, né? Ele apareceu tanto no Velho Testamento como apareceu também no Novo Testamento, porque ele apareceu ali para conversar com Jesus, né? Apareceu para dialogar com Jesus. Não temos o termo da conversa, o que foi aplicado ali, né? Isso só pertence ao Senhor, né? Mas sabemos que ele apareceu ali para conversar com o Senhor. Então, dá o tamanho da importância dele, né?
como que ele foi fiel ao Senhor, ao ponto do Senhor chamar de novo ele ali para conversar com ele, né? Então, vemos como que servir ao Senhor, né, de forma verdadeira, né, de forma fiel, é uma bênção, porque daí teremos sido servos verdadeiros do Senhor, e Ele sempre estará conosco, né, e nós sempre estaremos ali para poder servir a Ele conforme a vontade do nosso Pai, né? A primeira coisa que exige nossa atenção é o nome Elias. Então, aqui veremos qual que é o significado do nome Elias, né? A palavra hebraica para Deus no Antigo Testamento é Elohim, né? Usada em alguns momentos da forma abreviada El, né? A palavra Já é o termo usado para Jeová. Assim, o nome de Elias, Elijah, né? Encontramos a palavra usada para Deus e Jeová. Entre elas existe um pequeno i, que em hebraico é uma referência ao pronome pessoal meu, né? Então, quando a gente coloca as duas palavras juntas, né, descobrimos que o significado do nome de Elias é meu Deus é Jeová, ou o Senhor é meu Deus, né? Então, lá a gente vê no contexto bíblico que os nomes de profetas, né, de muitas pessoas que aparecem na história bíblica, ela já tem uma conotação conforme o que vai acontecer com ela, né, ou como que ela vai viver ali, segundo a palavra do Senhor, né? Vimos que o nome Jezabel, né, queria dizer que Baal é Deus, né? Ou meu Deus é Baal, né? Aqui vemos que Elias, né, meu Deus é Jeová, né? O Senhor é meu Deus. Então, conforme a presença dela no contexto da história, o nome dela faz referência a isso, né? Então Elias, o nome dele faz referência que ele era de Deus, né? Que Deus era o Deus dele e ele pertencia a Deus, né? O Senhor é meu Deus. Então ele era um profeta do Senhor verdadeiramente, né? Em corpo, espírito e até em nome, né? Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, né? Porque o rei Acabe estava perdido naquela época. Ele também se entregou à idolatria e a sua esposa Jezabel trouxe mais idolatria para dentro do reino, trouxe os deuses dela, né? E proibiu a adoração a Deus, né? A única adoração que era permitida era Baal e Aserá, né? E de outros que lhe antecederam, né? Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus, né? Isso a gente vê em 1 Reis 18, 24. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que ele lançou antes do confronto, né? Porque ele foi lá e falou com o povo, né? Antes de ele fazer essa incitação aos profetas de Baal, ele falou com o povo, né? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, né? Se Baal, segue-o. Porque o povo não sabia mais quem que seguia. Não sabia se seguia Deus ou seguia Baal. Então foi lá e incitou o povo. Quem que vocês vão seguir? Vocês vão seguir a Deus ou vocês vão seguir a Baal, né? Vão seguir a Deus, aquele que tirou a gente lá do Egito, né? E ajudou nós em tudo, até o dia de hoje. Esse Deus Baal aí, que nunca viram nada que ele fez, né? Porque não pode fazer nada. Nunca viram uma bênção dele sobre o povo, sobre nada. E mesmo assim, se inclina a ele, né? E aí que ele foi lá e incitou os profetas dele, né? Aquele Deus, né? Que queimar aqui a oferta, né? A gente vai fazer a oferta aqui. Vamos picar um novilho de 1 ano, colocar em cima da lenha, e o próprio Deus vai ter que queimar esse holocausto, porque o holocausto é para ele, né? Se Baal pode, ele queima. Se Deus pode, ele queima. E Deus queima, né? O povo não tinha resposta para essa pergunta porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus, né? Então foi tantas mentiras em cima do povo, né? Aqui vemos que uma liderança fraca acaba com os cordeiros, né? Acaba com as ovelhas.
Então a liderança fraca que não sabe liderar, né? Por quê? O rei Acabe era o rei do povo, né? Ele conhecia a história, né? E a sua família já tinha vivenciado a história junto ao Senhor, porque ele era o descendente de Davi, né? Tudo tinha vindo dali, né? Todo mundo era descendente, porque todo mundo era descendente do mesmo pai, né? Abraão. E todos sabiam o que era a verdadeira do Senhor, né? O qual verdadeiro e quão poderoso o Senhor era, né? Mas lideranças fracas que se entregam a tudo que vem do mundo, né? Quando a liderança é fraca e abre seu coração ao mundo, o seu povo vai abrir o coração ao mundo também, e foi o que aconteceu, né? Acabe, ele virou um idólatra, o povo virou um idólatra junto, né? Então, as lideranças têm que ser fortes e veementes na palavra do Senhor, porque a força e a veemência na palavra do Senhor é o que nos sustenta, né? Só precisamos do Senhor. A única coisa que a gente precisa é do Senhor, porque todo o resto é nos acrescentado. Diz a palavra do Senhor: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, né? Não é busque o reino dos céus que tudo vai ser dado a você. Busque ao reino dos céus e a sua justiça, né? A justiça do Senhor. Devemos seguir no caminho justo, corretamente. Não é buscar o caminho dos céus. Vou na igreja, estou buscando o caminho do Senhor, né? E fazer o que quiser na vida aqui fora, né? Buscar o reino dos céus e a sua justiça. Então, tem que buscar e viver conforme a justiça e a ordem do Senhor, né? Para que tudo o mais vos seja acrescentado, né? E não aconteceu o que aconteceu, né, com o rei Acabe e com tudo o contexto que a gente viu na história, né? Porque quando a gente sai do caminho do Senhor, não acontecem coisas boas, porque o mundo ele engana, né? A gente vê tudo de bom no mundo, né? Mas depois que a gente está no mundo, né, que ele abraça a gente, aí vem a perdição, porque nós estamos presos dentro da cela do mundo, né? E não podemos deixar isso acontecer na nossa vida, né? Devemos perseverar na liberdade que o Senhor nos dá, a liberdade de podermos louvar o teu nome, né? Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolveu com a idolatria, né? Então aqui a gente vê, quando se envolve com idolatria, né? Se envolve com adorar coisas que não pertencem ao Senhor, né? Outros deuses. Idolatria não é só deuses, né? Idolatria é dinheiro, né? Tem muitos idólatras do dinheiro, idólatras do mundanismo, né? Coisas mundanas, impuras, né? Isso, prostituição e coisas do tipo, bebidas, festas, né? Porque mas o que uma festa tem a ver com idolatria, né? Muitas pessoas preferem ir a festas do que ir ao Senhor. É o idólatra da festa, né? Porque tem preferência a uma festa, a gandaia, coisa errada que não presta, do que ir na palavra do Senhor. E isso nada mais é do que idolatria, né? Abrir o coração a outras coisas e não ao Senhor, né? Pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e o cuidado divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão, né? Coisa do mundo não passa de ilusão, inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsas, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando tão ignorante quanto eles próprios, né? Um exemplo disso é dinheiro, né? Muitas pessoas fazem muitas coisas erradas pelo dinheiro, né? Dinheiro não é um ídolo em si, né? Mas a pessoa fica tão idólatra ao dinheiro, né? Que faz de tudo pelo dinheiro, né? Faz de tudo pelo dinheiro, né? Drogas. Droga não é um ídolo, mas a pessoa fica tão perdida pela droga que vira um idólatra da droga. Não pode viver sem ela. É a mesma coisa disso. Faz tudo errado para não viver sem dinheiro, né? Faz de tudo para não viver
sem prostituição, né? Sem vamos, por exemplo, um homem e uma mulher que tem um amante ou uma amante, não, né? Não importa o caso, porque as duas coisas são iguais, né? São terríveis iguais, né? Faz de tudo para sempre estar perto da amante e acaba esquecendo de cuidar da família, né? Esse é um grande exemplo, né? Quando a pessoa vive em outro contexto, faz de tudo para estar firme naquele outro contexto, né? Festas, gandaia, prostituição, drogas e tudo mais, e esquece de estar na palavra do Senhor, né? Uma pessoa que anda com amante faz de tudo para amante, né? Dinheiro, tudo. E muitas vezes a família em casa não ganha nem uma coca para tomar no final de semana, né? Mas faz lá piques e coiseira, né? Para sustentar um segundo agregado ali que não pertence à família, né? Um desvaneio da grade da família, né? Então isso é a mesma coisa. Quando larga de cuidar da parte correta, que é essa família, seu lar, né? No caso, Deus, a igreja, e passa a dar atenção mais a outras coisas que nada lhe trazem benefício à vida, né? Então isso é a idolatria, largar a mão de cuidar do que é correto para cuidar de coisas que não pertencem à vida, né? E daí começa a tratar mal, né? Deixa Deus de lado, vive outras coisas, né? É a mesma coisa, deixa a família de lado, vive outras coisas, né? Mas um dia acaba pagando por isso, né? E vai pagar por isso, né? Porque tudo tem um preço, meus irmãos. E o preço, né? O salário do pecado é a morte, né? O salário da traição familiar é a perca da família, né? É a desorientação familiar, né? Diz no texto, diz na palavra, que uma família só se dissolve, né? Um casamento só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou através da traição, né? Ou do adultério. Então, o adultério familiar, né? Tanto do homem quanto da mulher, tem o mesmo valor da morte, né? Isso é escrito, isso é da palavra, né? O adultério do homem ou da mulher tem o mesmo valor da morte. É como se a pessoa tivesse morrido, né? Então, cuidado, meus irmãos, para não cair na artimanha do inimigo. Tudo parece muito bom, tudo parece muito lindo, tudo muito bonito, experiências novas, sensações novas, mas o que a pessoa está fazendo é cavando a sua própria cova, porque isto é a morte espiritual, né? É a morte espiritual. Quando a gente desobedece a palavra do Senhor, cai no caminho do mundo, a gente está sofrendo uma morte espiritual. Muitas vezes a pessoa está viva, né? Está viva, mas o seu espírito ali faleceu, porque saiu, né, da videira, desligou da videira, cortou o caule da videira, né? A videira é nosso Senhor, nós somos os frutos dele. E quando nós caímos no pecado, né, temos uma morte espiritual, somos cortados da videira. E isto é uma morte espiritual, perder o caminho do Senhor, né? A palavra do Senhor em Salmo 135, 15 e 18 diz: os ídolos dos gentios são prata e ouro, né? Obra de mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum em suas bocas. Semelhante a eles se tornem os que os fazem, todos que confiam neles, né? Então aqui vemos, né? Os ídolos, a idolatria, né? Eles são um ser inanimado, um ser morto. E todos os que os fazem se tornam assim também. Se tornam seres inanimados espiritualmente. Se tornam mortos espiritualmente. E não caiam nisso de idolatria, né? Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, que todos têm, né? Todos os cristãos têm o manual da vida, né? Mas por que nem todos seguem o manual corretamente, né? Diz a palavra do Senhor, né? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, se você tem um manual na sua casa, abra o manual e leia como que você funciona, né?
como que você deve funcionar corretamente. Não vá apertando qualquer tecla na sua vida para te dar comandos, sem antes estar abastecido na Bíblia do Senhor, na palavra dele, né? Se abasteça do manual, né? Para que você não caia em contradição, achando que está fazendo uma coisa correta e na verdade está fazendo uma coisa que o Senhor falou que não deveria ser feita, né? Vale destacar que ídolos não precisam ser necessariamente seres físicos, né? Não precisa ser aquele objeto de pedra, de madeira que as pessoas adoram lá não, né? Pois podem estar camuflados no coração do homem a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso, né? Então isso daí é o que eu falei, né? Ídolos não são só seres de pedra, de madeira, de cimento, não, né? São seres que a gente coloca no nosso coração, né? Dinheiro, né? Ídolos, cantores, jogadores, né? Apresentadores, políticos, tudo que faz o nosso coração ficar mais virado ao lado dele, né? Festas, jogos, né? Adultério, todas essas coisas, tudo que faz, como que fala, revistas, né? Vídeos pornográficos, né? Tudo que faz o nosso coração ficar voltado a ele, né? Ficar voltado a isso, né? Que traz assim uma sensação de satisfação, né? Mas uma sensação de satisfação nos tirando de perto do Senhor, né? Isso é idolatria, isso são ídolos, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque existem diversas formas de idolatria, né? Em Mateus 6,24, o Senhor Jesus nos alertou: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Então, tudo que faz o nosso coração se dividir em dois, né? Da palavra do Senhor e com outra coisa, né? Que nos traz ali alegria momentânea, né? Mas nos tira do caminho correto, né? Tudo a gente tem que ter cuidado, né? Nada que nos tira da exatidão do caminho do Senhor serve a nós, porque isso é uma artimanha do inimigo para nos tirar do caminho do Senhor, né? Elias, ele tinha certeza de que Deus era com ele, né? Então devemos agir e ter a certeza, devemos ser fiel ao ponto de termos certeza que o Senhor é conosco, né? Devemos agir de forma que temos a certeza de que o Senhor é conosco, sermos fiéis a Ele. Deixa eu ligar meu computadorzinho na bateria, que está acabando a bateria aqui. Esqueci de ligar o carregador. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem a sua lealdade e o seu amor, né? Então não devemos desafiar o Senhor de forma alguma, né? Nós estamos com Ele, sabemos da capacidade do Senhor na nossa vida, sabemos do poder do Senhor, sabemos do mover e do agir de Deus na nossa vida, não precisamos desafiá-lo, né? Como assim? Ah, Senhor, se o Senhor fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Ah, Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Isso, meus irmãos, é a mesma coisa que desafiar. Tem muitas pessoas que confundem isso com voto, né? Ah, eu fiz um voto com o Senhor, se Ele me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Isso é um voto ou desafiar a Deus, né? As coisas a gente tem que fazer com boa vontade. Meu Senhor, o Senhor fazendo ou não na minha vida, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Não é uma moeda de troca, né? Lá no passado, Martinho Lutero dividiu da igreja, saiu da igreja, né, que existia na época, né? Da igreja católica, foi dividida. Não porque a igreja católica era errada, né? Mas porque o contexto estava errado na época. Muitos líderes religiosos na época estavam vendendo, né, o perdão do pecado. Se você pagar tanto, você está perdoado. Se você pagar tanto, pode continuar fazendo o que você está fazendo, que Deus vai te perdoar. Isso era pagamento de indulgências, né? Então, quando você faz um voto, falando, meu Deus, se você me dá tal coisa, eu vou te dar tal coisa, né? Isso é o quê? Isso é um pagamento de indulgência, né?
você está ali fazendo o que? Você está desafiando Deus. Se você fazer tal coisa, eu te dou tal coisa. Não é. Meu Deus, o Senhor me dando ou não me dando, eu vou fazer tal coisa, né? Ser fiel a Ele, né? Ser fiel a Ele, porque quando a gente é fiel a Ele, a gente faz as coisas, né, por fidelidade e não por base de troca, Ele sempre nos abençoa e nos ajuda, né? Então seja fiel ao Senhor. Não faça pagamento de indulgência. Isso por isso. Faça pela sua fé. Eu tenho fé que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Independente de qualquer coisa, né? Tenha fé, firmeza no Senhor e confiança que tudo na sua vida pode ser feito, né? Mas eu tenho um familiar que não quer ouvir a palavra do Senhor. Seja fiel, ajoelhe mais um pouco, ore mais um pouco, peça mais um pouco. Porque tudo é no tempo do Senhor. A hora que Ele falar que é o tempo e chegou a hora e agora vai ser realizado na sua vida, a obra vai ser realizado. Só tenha confiança, meus irmãos. O Deus que responde com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e o seu amor, né? Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas e conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer, né? Então quando a gente confia verdadeiramente no Senhor, Ele nos guia, Ele nos põe no lugar correto, Ele faz, né, nós fazermos as coisas conforme a vontade dEle. Então tem que confiar. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que Ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro, a quem deveria ser servido, né? Porque o povo ali estava servindo a Baal, estava servindo a Aserá, né? E não servia o Senhor, né? Mas Deus chegou aquele momento, não, agora eu vou mostrar, né? Chega, o cálice encheu, né? Vou mostrar ao povo que eu sou o Deus verdadeiro, né? Mesmo tendo mostrado tantas vezes, o Senhor é um Deus de compaixão. Vou mostrar mais uma vez a esse povo, né? A esse povo que tem o coração duro, duro como pedra, né? Que eu sou o Deus verdadeiro, né? A primeira coisa que Elias fez foi reconstruir o altar do Senhor, que fora destruído durante o período da idolatria na terra de Israel. Ele evitou qualquer contato com o altar que havia sido dedicado e associado a Baal. Se o fogo do céu vindo da parte de Deus, deveria provar que Jeová era o único Deus. Então o altar do Senhor precisava ser reconstruído para receber aquele fogo. Assim, usando 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, Elias construiu um altar que seria usado unicamente para a glória de Deus. Elias pediu ao povo que enchesse 4 cântaros com água. Alguns comentaristas acreditam que o termo traduzido para cântaros deveria ser barris. Seja como for, tirar daqui, porque senão dá direito autoral. Então ele pegou 12 pedras ali e reconstruiu o altar, né? As 12 pedras, elas seriam como as 12 tribos do Senhor, né? O altar ali, ele certamente foi destruído, né? Porque o povo foi proibido de adorar ao Senhor. Então começaram só a adorar Baal, né? E como tinha o altar de Baal ali, certamente foram lá e destruíram o altar do Senhor, né? Elias, ele pediu que enchesse 4 cântaros com água. Alguns comentaristas acreditam que o termo traduzido como cântaro deveria ser barris, né? Então 4 cântaros foram 4 barris de água. Seja como for, o importante é aqui perceber que eles usaram uma quantidade de água suficiente para encharcar o altar de Deus, que fora reconstruído, né? Então ele reconstruiu ali, fez com 12 pedras, fez o altar, né? Colocaram a lenha ali e encheram d'água, né?
E ainda fez um rego ali em volta, ali, né? Cavou uma brecha em volta do altar para a água ficar parada ali. Tomou 12 pedras, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Isto representou a restauração do antigo altar, porque foram empregadas as mesmas pedras. Elias teve o cuidado de esclarecer que ele estava edificando aquele altar no nome de Ariel, né? Nome do Senhor. O objetivo de sua adoração, lealdade e serviço, né? Então Elias fez ali o altar e falou: estou fazendo esse altar aqui porque ele é para adorar Deus, para adorar Jeová, para adorar o meu Senhor, né? A ele eu dou a minha adoração, a minha lealdade, o meu serviço pertence a ele, né? Então ali diante de todos, né? Tantos os profetas de Baal e do povo de Israel, ele mostrou que ele estava fazendo aquilo ali a Deus, ao Senhor. Depois fez um rego em redor do altar. Esse rego era do tamanho suficiente para conter, 2 medidas de semente, né? 2 medidas. Medidas aqui é a palavra hebraica sial, né? O equivalente a cerca de 12 litros de água, né? Então 2 medidas de semente era equivalente a 12 litros, né? Então uma medida de semente era equivalente a 6 litros. A água que Elias lançaria sobre o altar escorreu e encheu os regos. Ter água ali não ajudava muito, né? Caso alguém quisesse que o rego consumisse o sacrifício, né? Que o fogo consumisse o sacrifício. Então era para cair fogo, né? Tá molhado e ia ficar difícil de pegar fogo, né? Já tentaram acender lenha molhada? Não pega fogo, né? Isso autenticava a realidade do acontecimento miraculoso, né? Então armou a lenha. A lenha era necessária para que houvesse uma oferta queimada, né? Se vai ter uma oferta queimada, tem que ter lenha para queimar a oferta. Pelo qual ele foi cortado e disposta apropriadamente. Então ele colocou a lenha tudo certinho ali, né? Para poder queimar. O novilho, né? Que era um novilho de 1 ano, sem defeito, né? E sem manchas, né? Foi cortado em pedaços e colocado sobre a lenha. Então 4 cântaros d'água foram derramados sobre o conjunto. Os pedaços do animal e a lenha ficaram ensopados, né? Isso foi feito uma segunda e uma terceira vez, né? Então eles jogaram a água 1, 2, 3 vezes. Então toda a lenha e todo o animal ficou totalmente ensopado, né? Podia pôr fogo aí que não ia pegar, né? Não ia, podia acender o fogo ali, não ia pegar de jeito nenhum, tá tudo ensopado, né? O Monte Carmelo tinha uma fonte perene de água. O que é isso? Uma fonte que nunca seca, né? Mesmo nos tempos de seca mais severa, e sem dúvida foi essa fonte que Elias tirou a água, né? Então a gente vê que ele estava lá no Monte Carmelo, longe, né? As pessoas podem perguntar, mas levaram água como lá, né? Tem alguma contradição aí? Ah, levaram nos camelos água lá para cima? Não, no topo do Monte Carmelo tinha uma fonte de água que nunca secava, né? Nem no tempo que ficou ali sem chuva ali, né? Ficou os 3 anos sem chuva, como a palavra fala que era uma fonte perene, então certamente nesse mesmo tempo dos 3 anos de chuva, dali que era tirada a água para o povo beber, né? Porque ali nunca secava. É difícil encontrar uma explicação a respeito do altar do Senhor que Elias reparou, né? Então é difícil achar o contexto certo por que o altar do Senhor tinha sido destruído, né? Mas aqui vemos que parece que a adoração a Deus conduzida nesse local, ela havia sido interrompida, né? Então pararam de adorar a Deus ali, né? Uma provável sugestão é que esse altar for usado por pessoas do Reino do Norte, que eram fiéis a Deus, mas que foram proibidas de continuar suas práticas religiosas por causa da religião de Acabe e Jezabel, que eram dirigidas à adoração de Baal e Aserá, né? Então foi o que eu falei antes. Ali tinha o lugar que eles faziam, né, o altar que fazia as ofertas ao Senhor, mas como Jezabel e Acabe eles desviaram o coração, né, os líderes do povo desviaram o coração da palavra do Senhor, né, ali foi proibido de fazer adoração ao Senhor e começaram a fazer adoração ao falso deus Baal e à falsa deusa Aserá, né? Então tiraram a palavra verdadeira e começaram o erro ali no local, né? A restauração de Elias significava que a religião de Deus seria novamente instalada.
Talvez exista aí a explicação da razão pela qual Elias escolheu o Monte Carmelo para a competição contra os profetas de Baal, né? A oração de Elias foi simples e curta, né? Contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Então os profetas de Baal ficaram ali a manhã inteira, né, até o meio-dia, né, suplicando a Baal, se mutilando, porque uma das partes das adorações a Baal era queimar crianças, né? Eles queimavam crianças, faziam sacrifício de crianças, de bebês recém-nascidos, né? Uma das coisas que não é levado em palavras, né? Mas teoricamente é um acontecido. Na época que eles matavam as crianças a sacrifícios, né? Eles faziam de uma forma que as crianças não podiam chorar, né? Então eles cortavam a garganta das crianças, né? E sacrificavam as crianças, né? Esse é um conjunto levado em relação ao aborto hoje em dia, né? Que é a morte silenciosa, né? As crianças antes não podiam chorar porque eram degoladas, né? E hoje em dia é uma coisa levada em consideração, né? A adoração a Baal. As crianças no aborto também não choram, né? Porque não tem como você ouvir a criança lá dentro. Ela está se debatendo, mas está dentro do ventre materno, né? Obviamente sofrendo, porque a criança sente dor, né? E a criança é tirada em pedaços lá de dentro, né? E todas as crianças que são abortadas, elas são queimadas, né? É feito o crematório, né? Então, isso, no meu contexto, é uma adoração velada a Baal. É uma forma que o inimigo encontrou, né? Por que hoje em dia a gente vê tanto, né? Isso de... Antes não tinha tanta coisa assim relacionada a aborto. Hoje tudo é aborto. Tudo fala de aborto, né? É uma adoração velada, né? Porque ali a criança também é arrancada em pedaços, morta a criança e depois cremada, né? Ah, Fábio, você é doido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um vê de uma forma, né? Uma vida sendo morta e depois pela própria mão humana, né? E depois sendo cremada, nada mais é do que uma adoração ao diabo. Uma adoração a Baal, a Será, né? Porque é uma vida humana que está sendo ceifada, né? Uma criança que não tem pecado algum está sendo ceifada e depois cremada ao inimigo. Eu vejo dessa forma. Cada um pode ver de uma forma. Eu vejo dessa forma, né? Eu vejo dessa forma. Não aceito de forma alguma. Tá certo que cada contexto é um contexto, mas não aceito, né? Não acho certo. Acho errado, né? E cada um com a sua mentalidade, né? A única coisa que devemos saber é que um dia a gente vai ser julgado por aquele que agora é nosso advogado. Então cada um vê da sua forma, né? Mas saiba que o julgamento para tudo que a gente faz aqui na Terra vai vir, né? Então vai chegar o dia do julgamento para tudo isso, né? Da mesma forma que esses profetas lá no passado, esses profetas de Baal, né, sacrificavam crianças, os profetas hoje em dia, né, que não se julgam profetas, né, na teoria são pessoas comuns, mas estão fazendo o sacrifício, né, também vai pagar, né? Ah, mas é médico. Mas e daí, né? Não está fazendo a mesma coisa, não está ceifando uma vida, né? Porque pode ter certeza que todo médico tem a noção, né, verdadeira que ali é uma vida, né? É um ser vivo que está ali. E ele está ceifando uma vida, né? E está tirando em pedaços, depois cremando essa vida, né? Então está sendo em adoração a alguma coisa, né? Em alguma coisa que é horrendo aos olhos do Senhor, né? Porque somos feitura à sua imagem. Então o Senhor, ele nos ama, né? E ele não quer esse tipo de coisa para nós, tanto que ele não aceita isso, né? E isso é horrendo aos olhos do Pai, né? Em 1 Reis 18, 36 e 37 está: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor,
Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que teu servo, né? E que eu sou o teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti, né? Então, o Senhor nada mais queria do que o povo de Israel se arrepender dos seus erros, né? Ele fez tudo aquilo ali para que o povo se arrependesse dos seus erros, visse novamente que só o Senhor é Deus, né? E adorasse somente a Ele, né? E é isso que o Senhor convida a todos a fazer hoje em dia, né? Ver que só Ele é Deus, né? Só Ele é na nossa vida, só Ele cuida de nós, né? E para nós voltar o nosso coração a Ele, né? Enquanto temos vida, temos a oportunidade de se arrepender dos nossos erros e voltar ao Senhor, né? Porque o Senhor é o Senhor dos vivos, né? Enquanto nós somos vivos, temos a oportunidade de se arrepender, né? Depois que morrer, acabou, né? Selou. Se fomos certos enquanto vida, beleza, estamos com o Senhor, né? Se nos fizemos coisa errada e se arrependemos, o Senhor nos perdoa, né? Mas se morremos, né? Falecemos em erro, né? Falecemos estando com a vida em erro, estamos distintos e fora da palavra do Senhor, sinto muito, né? Mas o caminho é um só, né? O inferno, né? Queimar no enxofre, né? Infelizmente essa é a verdade, né? As pessoas hoje em dia querem achar que a gente tem... fez errado, fez tudo que é coisa errada, não, mas vai se salvar. Não é bem assim não, né? Vai se salvar se arrepender. Se não se arrepender, morreu... Não é oração de parente que ficou para trás que vai salvar, não. Morreu em erro, sinto muito. Só tem um caminho para seguir, né? Que é o inferno. Não vai se salvar, não, né? Então, a gente tem que ter a certeza e seguir o caminho do Senhor enquanto a gente ainda tem tempo, né? Se a gente tem tempo para se arrepender do nosso erro, se arrepender. Porque senão não tem mais o que fazer, né? A gente tem que aproveitar a nossa oportunidade enquanto o Senhor Jesus ainda é nosso advogado. Elias queria mostrar que para Deus responder, não são necessários cerimônias especiais, né? Sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus, né? Então, muitas vezes, né, a gente tem que só se ajoelhar e conversar com o Pai, né? Ele responde, né? A gente não precisa procurar fazer coisas extraordinárias, né? Para que o Senhor nos ouça. Eu falei, Ele está perto da gente, está junto da gente. Ele sempre nos ouve, né? Nós só devemos pedir ao Senhor, né? Conversar com Ele, que Ele sempre está perto de nós e Ele dá ouvido, né? Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o povo se voltasse para Ele, através daquela demonstração de poder. A descida do fogo consumiu o holocausto, né? Então Elias pediu, o Senhor desce fogo, né? E o Senhor desceu fogo, né? Consumiu todo o holocausto, consumiu a oferta, consumiu a lenha, consumiu a água, consumiu até as pedras, né? Não, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, né? O pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. É uma exata comprovação, não apenas de que Ele é Deus e está acima de todos, né? Mas de que Ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão, né? Então o Senhor, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade de comunhão, independente dos nossos erros, né? O que depende é nós nos arrependermos dos nossos erros. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca, que já durava 3 anos e meio, terminou, né? Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e orou a Deus. E caiu uma abundante chuva, né? Em 1 Reis 18:45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, né? Então, Acabe estava lá vendo tudo, né? Veio chuva, meteu o pé para Jezreel, né? Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho, né? Então, os servos do Senhor, né, eles também ficam fragilizados, né? É muita luta espiritual, né?
os líderes religiosos, é muita luta espiritual, né? Se o inimigo fica na luta das ovelhas, imagina na vida dos pastores, né? Ele fica ali tentando derrubar, porque derruba o líder, né? Todas as ovelhas caem junto, né? Na perspectiva do inimigo, né? Foi assim na vida de Acabe. Acabe era o rei de tudo ali, né? Ele foi lá e derrubou Acabe na vida espiritual, né? Todos os israelitas caíram também, né? Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem viver e sofrer a depressão e o desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo poder, né, do Senhor de forma extraordinária, como foi Elias, né? Então os crentes estão suscetíveis a ficar fragilizados, né? Não fragilizados para pecar, né? Mas fragilizados na sua estrutura física, né? Na sua estrutura psicológica, né? Porque o corpo, né? Às vezes na fé, né? Na vida espiritual a pessoa está muito abastecida, mas a luta é tanta que o corpo físico ele também enfraquece, né? E a pessoa fica fragilizada, né? Isso significa que aqueles que ascendem a uma posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais, né? Então o espiritual cresce muito, né? Mas o físico também pode cair, né? A pessoa sofrer por causa das batalhas, né? Do inimigo na vida dela. Vejamos os grandes feitos de Elias em consequência. Conseguiu reunir o povo do Carmelo através do rei de Acabe, né? Então o povo foi tudo no Monte Carmelo através de Acabe, né? Seu inimigo. Depois ele fez descer fogo do céu, né? No altar molhado. Fez o povo, mesmo em rebeldia, né? Porque o povo estava rebelde, adorando ali a Baal, né? Fez ele se dobrar diante do Senhor, né? Fez ele se dobrar diante do Senhor, porque o povo viu o poder de Deus. Eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Aserá, né? Que recebiam o apoio do rei. Depois que o fogo do Senhor veio e queimou ali o altar, queimou a oferta, né? Os profetas de Baal ficaram assombrados com aquilo, né? Porque o Deus que eles adoravam não fez nada, né? E daí Elias mostrou, né? Ó, nosso Deus é verdadeiro, porque ele mandou fogo do céu e queimou, né? Daí fez o povo matar a espada, né? A todos os profetas de Baal e Aserá. Mataram a todos, não ficou um vivo, né? Fez chover após grande período de seca. Então já estava 3 anos e 2 meses sem chover. Ele orou ao Senhor e o Senhor mandou, né? Aquela chuva. Veio primeiro uma nuvenzinha pequena, do tamanho da mão de um homem, né? Eliseu olhou lá, não, uma nuvenzinha pequena. Vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão do homem, né? Este era o sinal que ia chover, né? Porque o céu se enegreceu, a chuva e o vento veio, né? Depois ele correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo, né? Depois que ele estava fraco no deserto. Aqui a palavra do Senhor fala em 1 Reis 19, 4 ao 6. Desculpa que eu tô com um pouco de tosse. Tá muito frio e muda o tempo muito rápido aqui, né? Tá mudando rápido, esfriando. Eu acho que a dor de garganta tá vindo. Daqui a pouco tem que tomar um remédio. Então em 1 Reis 19, 4 ao 6 está: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou, e disse-lhe: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar, né? Então, depois que Elias tinha feito toda aquela obra do Senhor, né? Jezabel falou para ele que ia matar ele, né? Se amanhã cedo, né? Até amanhã eu não te matar, né? Que seja feito comigo mesmo tanto, né? E ele pegou e viu que se ele ficasse parado ali, ele ia morrer. Então ele fugiu pro deserto, né? E chegando no deserto, ele falou com o Senhor: Meu pai, eu fiz tanto já
né? Por esse povo rebelde, meu Senhor. Eu fiz tanto pelo Senhor, eu não aguento mais, meu Pai. Eu estou fraco, estou cansado. Leva a minha vida, né? Leva a minha vida, Senhor, né? Então, muitas vezes nós oramos ao Senhor e pedimos as coisas, né? E nós não sabemos, né? Pedimos coisas tolas, né? Porque aqui ele pediu para o Senhor tirar a vida dele, né? Mas ao invés do Senhor tirar a vida dele, mandou um anjo lá cuidar dele, né? Porque os planos do Senhor são melhores do que os nossos, né? Nós temos planos de vez em quando, né? Mas o Senhor faz coisas totalmente diferentes na nossa vida. Porque os planos deles são os melhores que os meus, né? Os planos deles, do plano do Senhor tem mais valor do que os meus, né? E o Senhor foi lá e mandou o anjo com pão e água para ele se sustentar, né? Então, olha, não estava no deserto, não tinha nada. Mesmo assim, o Senhor mandou um anjo lá. Leva lá pão e água para o meu servo Elias, né? Nossa situação seria ruim às vezes. Aqui o Senhor fala, aqui nós vemos sobre isso, né? Seria ruim às vezes se Deus ouvisse a nossa palavra e nos concedesse o que pedimos de maneira tola e veemente, né? Tendo orado para que pudesse morrer, ele deitou e dormiu, desejando morrer enquanto dormia, e não acordar novamente. Mas ele é despertado do seu sono e se acha, não apenas bem provido de pão e água, mas o que era mais importante, atendido por um anjo, que o guardou quando dormia, e por 2 vezes o chamou para comer, quando o alimento estava pronto para ele, né? Então, um anjo do Senhor equivale a mais do que um exército nosso, né? Um anjo do Senhor tem mais poder do que um exército nosso, né? Diz a palavra que um anjo, né, foi lá e destruiu lá 165 mil soldados, né? Um anjo só. Imagina, né? Então aqui ele estava com um anjo, né? Mais poderoso do que um exército inteiro. Mesmo que Jezabel chegasse ali com todo o exército dela para matar Elias, não ia poder fazer nada, né? Porque ele estava protegido por um anjo, né? E uma coisa que eu te digo, meu irmão, o Senhor sempre coloca um anjo para proteger a sua vida, né? Sempre tem um anjo do Senhor nos guardando, né? Então nós estamos protegidos mais do que a força de um exército, né? Vemos aí hoje em dia na história, tem aquele exército lá da Rússia, o exército lá da Ucrânia, né? Lutando, batalhando lá, né? Nós vemos tão terrível, né? Aquelas bombas e coiseiras que está acontecendo lá. Mas um anjo tem mais poder do que todo aquele exército, meus irmãos, né? Então, nós confiarmos no Senhor, nós estamos protegidos, né? Então vemos aqui, se o Senhor desse ouvido às nossas orações, conforme nós pedimos, né? Muitas vezes nós pedimos ao Senhor, meu Senhor, eu preciso de dinheiro, né? O que a gente espera? Que o Senhor vá pegar e toma aqui, ó, deixar ali embaixo do travesseiro, toma aqui R$1.000 para você ir lá pagar o que você está precisando, né? Não é assim que funciona, né? Nós pedimos ao Senhor, estou precisando de arrumar dinheiro, o Senhor vai lá e abre uma porta de serviço para nós, abre uma oportunidade, alguma coisa, né? E nós devemos agarrar, porque isso é a resposta do Senhor na nossa vida, né? Ele sempre nos dá o que nós precisamos, não o que nós pedimos. A despeito das pontosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, né, a rainha. A opressão foi tanto que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte no seu íntimo, né? Então, de vez em quando, as pressões na nossa vida são tão grandes, né? São tão grandes que as pessoas, né, nos acham super fortes, né? Mas nós lá na nossa intimidade estamos pedindo a morte, né? Eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais, né? Mas o Senhor, Ele nos reforça, né? Ele nos protege, né? Então, por isso a Bíblia afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Em Tiago 5,17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu, né, sobre a terra, né? Então o tempo certo foi 3 anos e 6 meses sem chuva, né? Mas aqui fala que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas coisas que nós somos sujeitos todos os dias, né? O que nos diferencia é as escolhas, né? Nós, as pessoas, todos os dias temos
as mesmas coisas e as mesmas ofertas do inimigo para sairmos do caminho do Senhor, né? O que diferencia quem sai do caminho do Senhor ou não são as suas escolhas, né? São como a gente quer escolher o que está vindo do mundo, né? Se a gente vai querer abrir a porta para o mundo entrar ou vai fechar a porta para o mundo e abrir a porta só para o Senhor, né? Então, todos os homens são suscetíveis às mesmas coisas. O que nos diferencia é o que nós aceitamos entrar na nossa vida ou não, né? Como nós vivemos a nossa vida. Deus interveio de forma miraculosa, né? Enviando até Elias o anjo que lhe trouxe o pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo, né? Então o Senhor abençoou ele ali, tirou ele daquele desânimo. Nisto desprendemos que a comunhão e a palavra estavam dispostas à disposição do profeta, né? A partir de então, ele deixou de levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Em 1 Reis 19, 11 e 12 está: E Deus lhe disse, sai para fora, né? Porque ele estava ali dentro da caverna, né? E põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto também. O Senhor estava no terremoto. O Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada, né? Então, de vez em quando, muitas coisas vão acontecer na nossa vida, né? Vai vir vento forte que vai nos balançar. Vai vir terremoto que vai nos tirar, né, do alicerce que nós estamos ali para tentar nos derrubar, né? Vai vir fogo tentar nos queimar, né? Mas nós temos que ser fortes, porque depois a palavra do Senhor ela é mansa, né? E delicada, ela vai falar aos nossos ouvidos, né? Então devemos ser fortes na adversidade para ter acesso, né, à voz mansa do Senhor aos nossos ouvidos. Escutar só o que o Senhor tem a falar para nós. Porque mesmo diante de todas as diversidades, o Senhor ele quer nos entregar a mansidão, né? Ele quer nos entregar a delicadeza da vida, né? Então nós devemos nos firmar nele e não nos perder diante do vento, do terremoto e do fogo, né? Devemos se firmar na palavra do Senhor, na mansidão que vem dele, né? Elias teve a oportunidade de confessar o seu estado de desespero. E Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungir Azael como rei da Síria, Jeu como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta, né? Em 1 Reis 19, 15 e 16, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio, né? Por onde você veio, você vai voltar. E vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeu como filho de Nice, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta, né? Então o Senhor, muitas vezes a gente acha que não tem mais o que a gente fazer na vida, né? Mas os planos do Senhor são outros. Ele sempre nos dá uma direção a seguir. Mesmo quando a gente acha que não tem mais o que fazer, né? É Ele que nos dá a direção. Então confiar que Ele vai dar a direção, entregar nossa vida na mão dele, que Ele nos dá uma direção a ser seguida, né? O compromisso sincero de Elias com Deus nos choca e nos incentiva. Ele foi enviado para confrontar, não consolar, né? E Elias pronunciou as palavras de Deus a um rei que muitas vezes rejeitava a mensagem, simplesmente porque Elias a trazia, né? Então muitas vezes as pessoas não confiam em nós por simplesmente saber quem nós somos, né? Muitas vezes os nossos próprios familiares não querem ouvir a palavra, mas eu conheço esse daí, né? Esse daí era aquele que era alcoólatra, bebia, agora quer falar de Deus, né? Então nós não devemos enfraquecer na fé, né? E nem nós ficarmos abalados, somente confiar, né? Porque Ele que dá a missão para nós e nós fazemos a missão, né? Um dia a palavra vai tocar em todos os corações, né? Como Elias falou da palavra do Senhor e fez tocar na nação inteira de Israel, né? Então nunca se desprenda da palavra do Senhor, porque as pessoas não te dão valor ou não reconhecem você, né?
Quem tem que reconhecer você é Deus. Se Ele já te reconheceu e colocou para fazer alguma coisa, colocou alguma coisa no seu coração, somente faça, né? Porque é Ele que vai dar a direção e é Ele que vai dar o resultado. Mesmo as pessoas não levando em consideração, o resultado vai vir a partir dele, né? Porque não foi Elias que colocou fogo no holocausto, foi o Senhor que mandou fogo lá de cima. Somente faça e persevere no caminho do Senhor, porque Ele vai te dar o resultado, né? Elias decidiu exercer seu ministério apenas para Deus. Então viva somente para Deus, meu irmão. Não viva para o mundo, viva para Deus, né? Que Deus vai colocar você no lugar que Ele deseja para você, né? Ele vai te colocar no lugar que Ele escolheu para você, né? Em razão disso, no momento que teve uma crise, Deus o consolou e o alimentou, né? Então Deus não deixou ele sozinho, né? Mesmo ele fraquejando, pensando que estava sozinho, Deus não deixou ele sozinho, né? Porque o Senhor sempre está conosco. Foi o mais famoso e dramático profeta de Israel, né? Predisse o princípio e o fim de uma seca de 3 anos, né? 3 anos e 6 meses, né? Foi usado por Deus para ressuscitar um filho morto e devolvê-lo à sua mãe, né? Aquela mulher que era viúva, né? Que estava, quando deu a seca, Elias foi lá pro ribeiro, né? Os corvos levavam carne e pão para ele, né? E ele tomava da água do ribeiro. A hora que o ribeiro secou, o Senhor mandou ele para Samaria, né? E lá tinha a viúva que tinha só um pouco de farinha e azeite, né? E ele falou: não, dê pão para mim, né? Que não vai faltar, não vai faltar, né? E o Senhor nunca deixou faltar, sempre multiplicou o pão e o azeite, né? Lá. E o menininho faleceu, né? Ele pediu e o Senhor deu de volta a vida ao menino, né? E o Senhor foi com ele. Então a mulher serviu ao Senhor, o Senhor não deixou ela desamparada também, né? Porque serviu a um servo do Senhor. Representou Deus em uma disputa com os sacerdotes de Baal e Aserá, né? Estava com Moisés no episódio da transfiguração de Jesus no Novo Testamento, né? Então olha a importância dele, tantas coisas que aconteceram no passado, quanto aconteceu no presente lá com Jesus Cristo, né? A conclusão do nosso estudo de hoje, meus irmãos. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente, que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é o exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus, quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina, e não aquilo que a maioria acha que está certo, né? Então, o mundo, meus irmãos, hoje está para mostrar diversas portas abertas, né? Diversas portas abertas de coisas que parecem maravilhosas, né? Mas a palavra do Senhor fala para nós não irmos pela porta larga, né? Aquela porta que nos mostra que tudo é agradável e bom aqui no mundo. Não é verdade. Isso tudo é armadilha do inimigo, né? Esse negócio de sair para festas, bebidas, mulheres, homens, né? Vivência, drogas, tudo isso, meus irmãos, é ilusão do mundo, né? A ganância desenfreada, adultério, tudo é ilusão do mundo para nos tirarmos da palavra do Senhor, né? Então, vamos ser fiéis, procurar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, né? Se nós procuramos crescimento na nossa vida, o primeiro lugar que nós devemos procurar é o reino do Senhor, a palavra do Senhor, porque aí sim estaremos abastecidos, né? Um médico só é médico porque ele estuda por vários anos, né? E ele desempenha a sua função ali, aprende em cima daquilo para virar médico, né? Então, se queremos ser abastecidos de bênçãos na nossa vida, devemos estudar da palavra do Senhor, né? Só seremos abastecidos de bênção se procurarmos o reino do Senhor, né? E a sua justiça, né? Só teremos o ensinamento da palavra do Senhor se nos abastecermos do manual da vida, né? Então vamos viver para o Senhor, vamos cuidar para nós não cairmos na graça do inimigo, né? Na enganação do inimigo, achando que tudo no mundo é permitido a nós, né? Não vamos cair na adoração errada, né? Na idolatria, mas vamos seguir o caminho do Senhor, porque Ele nos sustenta e Ele nos fortalece, meus irmãos.
Convido vocês a fazer uma oração comigo agora, uma oração para abençoar a sua casa, né? Entregue a sua vida ao Senhor nesse instante, conversa com Ele e fala: meu Senhor, eu quero servir ao Senhor. Me dê, Senhor, a sabedoria necessária para mim fazer o que o Senhor quer que faça, meu Pai, né? Me sustenta. Meu Pai glorioso e poderoso, glórias ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado por esse estudo bíblico de hoje, meu Senhor. Que este vídeo, meu Pai, chegue, meu Pai, verdadeiramente àquele que precisa ouvir a Tua palavra, Senhor. Aquele que precisa, meu Pai, de alguma coisa na sua vida agora, meu Senhor, que precisa que o Senhor cuide dele. Confiamos no Senhor e sabemos do Teu agir, meu Pai. Sabemos, meu Senhor, que quando o Senhor decide, meu Pai glorioso, não há quem possa impedir, meu Pai, porque o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, meu Pai. Confio no Teu agir, meu Senhor. Eu sei, meu Pai, que o Senhor é conosco, meu Pai. O Senhor nos protege e cuida de nós. Porque se não fosse pelo Senhor, meu Pai, certamente o inimigo teria nos devorado vivo, Pai glorioso. Ó Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a todos os corações, para que todos, meu Pai, se abram e o Teu ensinamento, Senhor, entre na sua vida. Que eles sejam tão cheios, meu Pai, do Teu ensinamento, que o Teu ensinamento saia pela boca, meu Pai, e brote aos ouvidos de quem precisa ouvir, meu Pai. A Tua palavra vem de graça, Senhor glorioso, e ela abençoa a todos, meu Pai. Mas viver, meu Pai glorioso, conforme a Tua palavra, se nós não ficarmos firmes no Senhor, meu Pai, é muito difícil, Pai glorioso, porque o inimigo fica colocando, meu Pai, coisas nos nossos ouvidos, tenta mudar o nosso coração. Pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê força e não nos deixe desviar da Tua palavra. Peço que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada, meu Pai, irmão nesse instante. Abençoe a cada lar, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe no íntimo o que nós precisamos, meu Pai. Eu peço que o Senhor age na vida de cada um, meu Pai glorioso, conforme a Tua vontade, meu Pai, e abençoe a todos nesse instante. Glórias ao Senhor, meu Pai glorioso. Glórias ao Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Se inscrevam no canal. Toda segunda-feira tem um vídeo novo de um ensino bíblico do Senhor, né? Eu queria até fazer mais coisas, mas a gente tem muito serviço, né, para fazer para fora, então eu só consigo fazer a gravação dos vídeos no domingo, mas eu sei que o Senhor vai abrir as portas e tudo será conforme a vontade dele, né? Poder fazer mais coisas, porque eu quero servir ao Senhor, e assim como eu quero que todos vocês conheçam ao Senhor e sirvam ao Senhor e sejam felizes na presença do nosso Pai querido, que nos ama tanto. Glória a Deus. Amém, meus irmãos.